Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça Maria Cristina Rocha Pimentel. Vamos falar de educação, mais especificamente do programa Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, uma parceria do Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A ideia é acompanhar o serviço de educação prestado na rede pública de ensino básico e buscar soluções para os eventuais problemas encontrados. Doutora Maria Cristina, seja muito bem-vinda e já vamos começar falando direto do MPEDUC. Como é que surgiu essa ideia? A ideia do projeto surgiu de representantes do Ministério Público Federal, integrantes do Grupo da Educação. Eles pegaram a ideia principal do projeto através de um outro site, né, através de representantes do Ministério Público Estadual do Estado da Bahia, e criaram um novo projeto com outro olhar mais parecido. E para executar esse projeto, eles solicitaram a nossa participação como representantes do Ministério Público dos Estados. Como integrantes da Comissão de Educação, do MPEDUC, nós interagimos com eles para que possamos buscar mecanismos e parceiros para desenvolver o projeto. Em que ano foi isso, doutora? Ele começou em 2013, né? Então ele vem se fortalecendo muito. E é um projeto de âmbito nacional? É um projeto em que todos os estados estão participando e cada estado tem o seu procurador e o seu representante no Ministério Federal e Ministério Estadual como parceiro e vai se desenvolvendo tanto nas escolas da rede do estado quanto nas escolas da rede dos municípios. Né? Só para a gente esclarecer, os procuradores da República, né, que são do Ministério Público Federal, e os promotores de justiça, que são do Ministério Público Estadual. Exatamente, porque para desenvolver o projeto, o Ministério Público Federal sozinho ele não poderia estar desenvolvendo, porque ele tem que entrar nos municípios e nos estados. E isso foi necessário eles fazerem essa parceria com a Comissão da Educação do Ministério Público dos Estados, que integrantes, né, da COPEDUC. Então, a COPEDUC, juntamente com o Ministério Público Federal, que é o grupo de educação deles, houve um termo de cooperação técnica e que nós passamos a desenvolver, trabalhar, opinar, né, sobre as planilhas, sobre os questionários, sobre o desenvolvimento do projeto em si, né? Então, houve primeiro uma parte, vamos dizer aí, mais técnica, para depois a gente entrar na prática. Exatamente. A parte técnica ela é enorme, né? Ela tem uma comissão que fica à disposição do projeto, do desenvolvimento do projeto, ela fica em Brasília, na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Federal. Então, essa comissão, ela atende o Brasil inteiro e preocupado em planilhar todas as ações, né, que são feitas. O projeto é um projeto muito grandioso, ele abarca informações mais simples possíveis até questões de transferência de recursos, verba, etc. Né? Isso é aplicado nas escolas? Nas escolas. Podem ser escolas da rede estadual, pode ser nas escolas de rede de município, né? Então, assim, como tem que ter um termo de adesão, né, o procurador da República, junto com o procurador do Estado do Espírito Santo, assina o termo de adesão, e aí os promotores são promotores que vão aderir também em seus municípios, né? E aí o promotor pode escolher, eu quero fazer só as escolas da rede do meu município, eu quero fazer as escolas da rede do Estado no meu município, então ele tem essa abrangência, né? De optar se ele quer trabalhar na rede municipal ou estadual. E aí como é que funciona na prática, doutora? O promotor de justiça, ele escolhe lá, bom, eu vou trabalhar com as escolas estaduais, ele visita as escolas estaduais? Pois é, aí é uma sequência de questionários, né? Tem o desenvolvimento do projeto, ele é passo a passo, ele tem uma sequência grande, né? E a primeira coisa é encaminhar o termo de adesão. Então, o município ou o estado vai aderir, juntamente com o promotor, à situação da pesquisa naquela região, né? Então, por exemplo, vamos tirar por Vitória.
Vitória foi escolhido, né, por mim as escolas da rede do estado localizadas no município de Vitória. Eu optei para não fazer um município, que são municípios, são 100 escolas, ficaria muito para visitar uma a uma, de uma vez, e tendo em vista que o projeto tem que durar um ano. Antes de a gente optar por escolher isso, nós temos que abrir, nós procuradores e federais e procuradores promotores, tem que abrir um inquérito civil. Então, esse inquérito já foi aberto, já foi registrado, então tramita no Ministério Público do Estado um inquérito civil para averiguar aquela região que eu escolhi para trabalhar. Então, a procuradora federal também, a doutora Elisandra, ela escolheu a região trabalhar junto comigo, a mesma região. Então, nós estamos trabalhando juntos, só que existem 2 inquéritos civis, um inquérito sobre a ótica federal e sobre a ótica estadual. E todos os documentos que derivam dali, eles são assinados em conjunto, né? A gente não faz nada individualmente, inclusive desde as visitas, né? No caso do Estado, doutora, só para entender, então isso a Secretaria de Educação também participa disso de alguma forma? A Secretaria de Educação participou já de alguns momentos, né? Quando nós fizemos o chamamento, a comunicação de que a gente tinha escolhido eles, né? Escolhido as escolas da rede localizadas no município de Vitória. Então, nós já chamamos todos os diretores, chamamos a superintendente, chamamos o secretário, mas ele não esteve presente. Esse momento já aconteceu, né? E nós estamos desenvolvendo o projeto, né? Então, é um projeto que ele não é rápido, eles são fases, né? Desde o primeiro momento, que é o preenchimento do questionário pelos diretores, são planilhas, né, que têm que ser preenchidas, e nós vamos planilhar, vamos solicitar o apoio aos representantes que ficam em Brasília, né, planilhando também para ver o índice nacional, né, se nós estamos indo de acordo com o desenvolvimento do projeto com outros estados, né. E aí a gente vai desenvolvendo e vai comunicando todo o passo a passo para isso e se capitalizá-lo lá em Brasília, né? Então, quer dizer, existem alguns parâmetros a serem estabelecidos. São parâmetros, né? Então, a gente já tem a visita, né? A gente precisa ainda receber dos diretores os questionários que ainda não foram recebidos. Esses questionários são questionários online, que eles têm a senha de acesso, cada diretor recebe a senha de acesso, e eles têm que comunicar para nós, para mim, para a doutora Elisandra, e automaticamente isso é também planilhado e vai para Brasília. Esse questionário ele vai fazer parte junto com os outros estados. Então, nós ainda estamos com essa pendência dos diretores de nos responderem. Doutora, e que tipo de melhoria pode trazer um projeto como esse para a educação como um todo? Eu acho que a melhoria primeira que eu vejo é a participação social. A primeira coisa é a visita conjunta com os 2 representantes, o federal e o estadual, ela já dá uma mexida, né? Que quando a gente tem um olhar real daquela situação, daquela escola que a gente está visitando, a gente não vai no momento, não marca com o diretor, a gente vai de surpresa. E até o momento a gente tem visto nas escolas que a gente tem visitado muito a ausência de profissionais, o que a gente tem detectado, isso assim de uma forma muito gritante. A gente vai em turnos diferentes, são 3 ou 4 professores que estão faltando, né? Então os alunos ociosos nos corredores, os alunos sem professor substituto, sem professor de apoio, ali no meio do corredor, olhando não sei para nada, para o nada, né? A gente assim, tem visto assim, coisas que nós temos que dar uma sacudida nessa nossa educação, né? Isso em escolas estaduais? Da rede estadual. A gente viu e todas, até agora visitadas, não teve nada de diferente com relação a isso. Agora, doutora, a senhora falou que está sendo implantado aqui em Vitória. Existem outros locais no Espírito Santo onde o MPEDUC está? Tem. No Espírito Santo tem mais 2 municípios, Cachoeira de Itapemirim e Mucurici, que as procuradoras, né, os procuradores estão trabalhando juntamente com o Ministério Público dos Estados, né? Mas eles estão trabalhando na rede do município, né? Na rede do Estado, só eu que estou trabalhando aqui, na capital. E aí se faz esse cômputo, se faz essa análise, isso é encaminhado para Brasília, e o que acontece, doutora? Pois é, então, eu e a procuradora, temos que tomar providências, né? Então, até então,
ainda não concluindo as visitas, né, nas instituições aqui do município, localizado no município, as instituições de ensino, são 12, nós ainda vamos terminar, acabando essas 12, nós já vamos marcar a audiência pública, que está próxima. Marcando essa audiência pública, determinada essa audiência pública, nós vamos comunicar à sociedade as falhas, os equívocos, as observações que nós temos visto sobre o olhar do Ministério Público, né? Então, isso é muito importante para a sociedade, para os alunos, para os pais, para os próprios professores, para a educação em si, que é um trabalho que a gente está fazendo com maior boa vontade e dedicação, né? Que a gente quer que a coisa saia bem feita e saia certo, né? E a gente quer ter um resultado, né? Quer dizer, todos os agentes envolvidos aí, pais, responsáveis, diretores, alunos, devem então estar participando dessas audiências públicas? Das audiências públicas vão ser realizadas, nós vamos marcar, né, essa audiência agora para que a gente possa mostrar para a sociedade, mostrar para os conselhos da educação, conselho de escola, para os membros conselheiros de escola, para os membros conselheiros de alimentação escolar do Estado, né, que são a rede da escola estadual, os equívocos que a gente está vendo, né, as observações, que são coisas muito simples, desde apenas um ralo aberto, uma falta de uma tela no local de guardar alimentos, na cozinha, por exemplo, a merendeira sem equipamento de limpeza, sem a bota, sem a touca, e coisas simples, fáceis de resolver, mas que depende de um empenho. E depende também do conselheiro de escola, que é peça fundamental, dos membros do conselho de escola, participarem também desse movimento que a escola exige, né? Exige a participação efetiva da sociedade. Doutora, feitos esses registros, isso é encaminhado para Brasília, a senhora disse. Nós vamos encaminhar. Vai ter uma base, quer dizer, a gente vai saber, a gente vai ter um nivelamento entre os estados. O que vai ser feito a partir desses registros? Pois nós vamos registrar esses equívocos, vamos denominar assim, através de um instrumento que será assinado por mim e pela procuradora, e vamos encaminhar ao secretário de Estado, né, para que ele ajuste isso num prazo que nós ainda vamos fixar, e esse ajuste, ele deverá ter um resultado, né? Então, nós vamos estabelecer um prazo junto com ele, uma coisa cooperada, né, um ajuste por exemplo, uma falha que a gente está vendo isso gritante em todas as escolas que nós já visitamos, é a questão da ficha da alimentação escolar, né? Hoje está sendo exigido pelo secretário de Estado, pela Secretaria de Estado da Educação, que o coordenador, né, vá até a sala e verifique aluno a aluno, faça uma chamada, aluno a aluno, se ele vai se alimentar ou não. Então, nessa pesquisa que nós estamos fazendo, esse tempo de fazer uma segunda chamada, a chamada o professor faz, já demora 5 minutos para manter o silêncio e tudo. E essa chamada de aluno, depois vem o coordenador, ou quem a diretora ou o diretor está delegando, vai fazer uma chamada para ver se o aluno quer ou não se alimentar. Então, sobre essa ótica, nós já pesquisamos, e isso está trazendo sérios problemas. Por quê? Porque tem o tempo de fazer uma nova chamada com 40 e poucos alunos numa sala, trazendo o desconforto do aluno falar que ele quer se alimentar, aquela conhecida gozação dos colegas de que você está com fome hoje, você não comeu em casa não, aquela brincadeira de mau gosto dos colegas. Até um bullying, né? Um disfarçado, né? Então, há isso dentro da sala de aula. Então, o que nós já apuramos? Nós já apuramos que essa ficha e essa pesquisa de que está sendo entregue essa exigência da Secretaria de Estado está se perdendo, em média, 20 a 25 minutos do tempo de aula. Que uma aula de 50 minutos, está se perdendo 25 minutos. Isso aí já constatamos. Então, não é possível. Se nós já estamos queixando, né, se a sociedade já se queixa do tempo do aluno de aprendizagem, se nós estamos preocupados no tempo da alimentação,
Então, é muito importante a alimentação, ninguém está questionando isso. Agora, o tempo, a forma de se fazer isso está equivocada. Precisa ser Tem melhorado. que ser melhorada. Vai se criar outro mecanismo, mas que não pode ser dessa forma, fazer uma chamada, duas chamadas num período de aula. Doutora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com isso. Eu vou pedir licença à senhora, a promotora de justiça Maria Cristina Rocha Pimentel, e a você que nos assiste. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar mais dessa questão da educação e da implementação desse importante projeto para a educação capixaba, para a educação brasileira. É um instante só, já voltamos. Estamos de volta com o programa MP com você. Dona Maria Cristina, no bloco anterior nós falávamos aí da implantação desse projeto. Ele tem um prazo para ser cumprido? Tem um prazo, nós temos 1 ano para terminar o projeto. E ele compreende o encerramento do projeto, é o encerramento do inquérito civil, né, que é um expediente que tramita na Procuradoria Federal e no Ministério Público Estadual. Até o final de 2015, então tem que terminar. A gente pretende terminar até dezembro, né, com respostas satisfatórias, né, pelo poder público, e isso a gente encerraria satisfatoriamente os expedientes, né, os inquéritos, né, tanto aqui no Estado, no Ministério Público Estadual, quanto no Ministério Público Federal. E pela experiência daqui e também de outros estados, dá para se ter uma ideia de quanto tempo demora para essa implantação? E isso também será feito município por município? A ideia é chamar outros colegas, né, para trabalhar com os procuradores federais das regiões, né? Que as procuradorias federais têm muito menos procuradores do que promotores. Então, seria uma parceria, né? Continuaria a parceria dos procuradores federais com os promotores que estão nos municípios, né? Fazendo aquela mesma escolha, como eu disse. Ele poderia trabalhar com as escolas da rede estadual no município, que geralmente são menos escolas, ou trabalhar com as escolas da rede municipal, que ele poderia também estar trabalhando com as escolas do campo, né? As escolas municipais localizadas no campo, ou as escolas do estado trabalhando no campo. Seria também um trabalho muito grandioso e interessante, né? E o promotor de justiça, ele pode por si só aderir a esse projeto? Pode, porque ele pode também trabalhar sozinho, caso ele queira fazer, porque o nosso procurador-geral, doutor Éder, já assinou o protocolo de intenções. Então, uma vez assinado, ele pode também trabalhar sozinho. Mas o interessante é justamente a parceria, né, com o procurador federal, que é para poder as coisas irem de forma conjunta, né, os documentos serem assinados conjunto, né, a visita ser conjunta, que é muito mais gostoso, né, de se trabalhar quando você tem um colega com visões diferentes, né. Perfeito. A senhora falou no bloco anterior a questão aí da merenda, né, que é um dos principais entraves. Quais outros problemas que foram encontrados aí nas nós já visitas? detectamos e problemas de toda a natureza, né? Desde a falta de profissionais, né? A ausência de profissionais. Infelizmente, a gente tem que dizer que, às vezes, o professor, ele por designação temporária, ele assume e depois, poucos dias depois, ele já tira licença. Então, isso é muito triste. Para a gente ver isso e presenciar isso como promotora, né, uma defensora da educação igual eu sou. Então, assim, isso me deixa assim, meio extasiada com essa situação, né? É um abandono das crianças. Às vezes o professor, ele assume, ele não tem condição de estar lecionando, ele assume e tira licença, fica doente 2, 3 dias depois, e eu acho isso um absurdo, né? Então, tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito também com a profissão, porque desvaloriza, né? Ele fica numa situação de vulnerabilidade ou profissional. Então, e por outro lado, a gente vê também a falta de professor, que às vezes a falta é real, verdadeira. O professor está muito esgotado, ele não está sendo valorizado, ele tem um salário baixo, que não é reconhecido, né? Então, ele é cobrado muito do professor, mas também não tem o suporte, não tem os materiais, não tem material pedagógico suficiente, né? Nós vimos também nas escolas material, equipamentos em desuso,
né, equipamentos de informática, nas salas de informática totalmente desativadas, uma coisa assim muito triste, os computadores defasados, não tem como reparar os computadores porque eles são muito velhos, não tem professor de informática, não tem estagiário de informática, então assim a gente vai pegando uma escola e vai vendo assim, isso aqui não funciona, dos 22 computadores, tem 3 que funcionam. Aí não pode trazer a turma para pesquisa, porque às vezes não tem internet. Aí não pode levar a turma para pesquisa, porque não tem computador para todo mundo. Então, são tantas coisinhas que são muito repetitivas. repetitivas. São Aí repetitivas. uma história vai complementando a outra. Aí falta professor, não tem estagiário porque não foi contratado. Então, assim, está muito ruim. Isso tem que ser melhorado. E, né? doutora, analisando todos esses problemas, após isso, o Ministério Público ele vai oferecer algum tipo de sugestão? Isso vai ser cobrado de alguma forma das secretarias, sejam elas municipais ou a Secretaria Estadual? Vamos, sim. Nós vamos passar essas informações para a audiência, né? E vamos fazer, primeiramente, um termo de cooperação, e sugerir ao secretário de Estado para que ele ajuste essas irregularidades, né? Se não tem professor, o que está faltando para ter professor, né? Se não tem professor de informática ou estagiário de informática, ou se estão os computadores quebrados e sem reparo, tem que ajustar. Se tem essa questão da merenda, tem que arranjar outra técnica para saber quantos pratos de merenda vão ser servidos, mas não esse tipo de chamada pública, né? Então, assim, essas coisinhas nós vamos estabelecer através de um documento que eu e juntamente com a doutora Elisandra, vamos oferecer ao secretário de Estado para ele assinar. Né? Existe também preocupação em relação à formação do professor, doutora? Sim, nós estamos preocupados com isso, muito preocupados com isso, porque o professor de designação temporária, às vezes, ele não tem formação para lecionar na determinada matéria. Então, ele pega aquele bico, vamos dizer assim, surgiu aqui 8 horas aula para professor de português. Ele não tem formação nenhuma de português. Ele é professor, ele fez ciências sociais, mas ele tem a oportunidade, ele fez uma complementação e vai. Só que ele não tem formação técnica. Então, essa qualidade da educação, a gente tem que ver também. Né? Isso acaba derivando, obviamente, na própria qualidade do que o aluno, do aprendizado do aluno. Do aprendizado, dos índices. Por isso que se vê que nós estamos com índice baixo. Né? A escola estadual está com índice muito baixo do IDEB. Então, talvez esse inquérito não consiga concluir até dezembro, porque nós estamos vendo, entre linhas, outras coisas que nós temos que tomar algumas providências, né? Doutora, nós sabemos aí que a educação pública passa por um momento aí de definição, digamos assim, no país, né? Na educação privada, a média que os alunos ficam na escola é de cerca de 7 horas. Já na escola pública é de 4 horas. Como é que a senhora acompanha esse debate? Eu tenho acompanhado bastante, através dessa visita, inclusive desse projeto, nós temos observado que o aluno ele tem que ter, além do espaço da sala de aula, ele precisa ter espaços compartilhados que não sejam dentro da escola. Tem que ser aulas fora do espaço da sala de aula, vamos dizer assim, na sala de informática, que não tem condição. Né? Biblioteca, não tem bibliotecário. A biblioteca fica fechada a chave, nós fomos visitar uma escola que não sabia onde estava a chave da sala de biblioteca. Então, assim, são coisas que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Então, o aluno ele precisa ter uma carga horária. Nós olhamos a estrutura da escola, parece que os meninos estão dentro de um presídio. Né? Todo cercado de arame farpado, todo com a tela absurdo. Então, assim, tem escolas que são mais ou menos boas e tem escolas que estão muito ruins. Entendeu? Então, não dá para sair nada apertando ali, não dá para sair um caldo. Né? Tá difícil. Então, assim, realmente a gente tem que exigir que o aluno esteja dentro do espaço escolar, mas o espaço escolar pode ser as áreas livres da escola, pode ser uma praça do bairro, pode ser um teatro, pode fazer aulas fora. Agora, a carga horária do estudante, ela está muito pequena.
A senhora Realmente, imagina que talvez um contraturno, o um que poderia... contraturno, mas não um contraturno que retire o aluno da matrícula, da vaga da matrícula. O contraturno que possa ser até mesmo fora do espaço da escola e não retirando o aluno do turno da tarde. Vamos supor, eu quero esticar o aluno da turma da manhã. Então, ele vai ter mais 3 horas aulas, almoça na escola e mais 3 horas aula em outro espaço. Né? Não um espaço dentro da escola, porque o turno da tarde já tem um aluno que está lá matriculado. Né? Eu penso, né, nós pensamos assim, e que isso aí também é o entendimento do Grupo Nacional, né, de Promotores da Copeduc. A carga horária, a extensão da carga horária, ela é fundamental para a qualidade da educação. Tá certo, doutora Maria Cristina, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Por último, qual é a mensagem que a senhora pode deixar para o cidadão capixaba, para quem está nos assistindo, em relação ao projeto, o MPEDUC, e também em relação à educação no Espírito Santo em geral? Eu gostaria de reafirmar a importância da participação das audiências públicas e a participação do pai, da mãe, do tio, de quem for o responsável pelo aluno, participar na escola. Ele tem que ir na escola, ele tem que ver como é que está a situação lá. Ele tem que participar através dos seus representantes no segmento escolar, que são os conselhos. Saber quando vai ser as reuniões do conselho, quando vai ser realizada alguma melhoria na escola, se não tem quadra, por que não tem quadra, quando vai ter, porque isso depende da participação da sociedade. A Constituição Federal é muito clara. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Agora, todo mundo tem que participar. Se não houver participação, fica realmente muito difícil. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Maria Cristina Rocha Pimentel, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Aves. Eu que agradeço. Lembramos que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você. Envie um e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até o próximo programa.